Abra sua Bíblia, Livro dos Juízes, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 15. O tema dessa mensagem é como saber se sou um vencedor. Livro dos Juízes, capítulo 9, versículo 8 ao versículo 15. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e aos homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra, do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Amém? Curve sua cabeça. Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome. Senhor, antes de nós chegarmos aqui, o Teu Espírito Santo já nos aguardava. Ele está no nosso meio. Fala com Teu povo, fala com a Tua igreja. Nós Te louvamos, Senhor, pelos 12 anos desta igreja. E que venham mais anos, que esta igreja esteja pregando a Tua palavra, sendo fiel a Ti, aguardando a Sua volta. Nós celebramos o Teu nome, nós Te adoramos, nós Te bendizemos. Declaramos que não há outro Deus como Tu. Tu és o maior, Tu és o melhor. Então glorifica o Teu nome, fala através da Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Que todos digam amém. Você pode sentar-se. Diga para o seu irmão: como saber se sou um vencedor? Como nós podemos saber que somos vencedores? Um dos maiores dilemas da vida é sabermos quando somos vencedores. Existe um conflito muito grande entre vencer e perder, entre ganhar ou perder. Na vida que vivemos, somos induzidos a ganhar sempre. Ninguém gosta de perder. Toda pessoa que ela se prepara, por exemplo, um jogador de futebol, ele treina para uma partida, e ele sempre tem no coração o desejo de vencer aquele jogo. Ninguém gosta de perder. Por exemplo, o jogo que teve do Flamengo aí, da última vez, os flamenguistas estavam torcendo para o Flamengo ganhar. Não é assim? Os flamenguistas digam amém. Tem bastante flamenguista aqui, Ainda bem que eu não sou Flamengo, graças a Deus. Eu não vou revelar também o meu clube aqui, porque senão vai ser vergonhoso. Não, vou dizer, eu sou Bangu. Bangu tá bom que não é inimigo de ninguém, porque não ganha ninguém. Mas também não arruma problema com ninguém. Então o jogador, ele se prepara para uma partida, mas ele quer vencer. Você se prepara na vida para vencer. Você entra para uma faculdade, para terminar aquela faculdade, e o vocabulário que nós usamos é: eu venci, consegui terminar, consegui uma boa oportunidade de emprego, consegui passar em um concurso público.
Esse é o nosso conceito de vencer. O conceito, muitas vezes, nosso de vencer é quando conquistamos aquilo que mais queremos. Quando você ora ao Senhor, muitas vezes, diz assim: Senhor, eu preciso de um carro novo, de um carro zero. E aí você vai, trabalha, e você compra o seu carro zero, o seu carro novo, e você vai e declara: eu venci, consegui comprar o meu carro zero. O conceito hoje das pessoas de vitória é quando conseguimos aquilo que nós almejamos, aquilo que queremos. E eu quero dizer para você que na vida nem sempre vencer é vencer. Muitas vezes o perder é vencer e o vencer às vezes é perder. Eu conheci um jovem que ele orava muito assim a Deus, dizendo assim: Senhor, me dá um carro novo, um carro zero, para que eu possa colocar o adesivo a serviço do rei, para que através desse veículo eu possa fazer a tua obra. E aquele jovem era um jovem assíduo, frequente, envolvido, temente. E depois que ele conseguiu, Deus concedeu a ele esse carro zero. Esse jovem nunca mais apareceu na igreja. O carro que seria para serviço do rei passou a ser a serviço dele. Os domingos ele já não ia mais aos cultos. Os domingos ele já ia para a praia, para danceteria, para festas. Sábado também, ou seja, sumiu da igreja. E quando ele ganhou aquele carro, ele disse assim: eu venci, eu consegui ganhar aquele carro. E às vezes a gente acha que venceu, nós não vencemos, nós perdemos. E aí ele ficou ausente da igreja durante um ano mais ou menos. E teve um dia que ele estava com o carro dele na rua, ele estacionou, e aí vieram 2 pessoas assaltar aquele carro. Ele chegou na igreja chorando, e disse assim: eu perdi. O que você perdeu? Roubaram o meu carro. E eu quero que o Senhor ore por mim, porque eu sou um derrotado, eu sou um perdedor. Eu perdi o que eu mais amava. Eu disse assim para ele: meu jovem, muitas vezes é necessário você perder para que Cristo possa te ganhar. Você perdeu o carro, mas você voltou para os caminhos agora do Senhor. Deus te quer aqui nesse lugar. E ele falou: mas como assim, pastor? Deus muitas vezes permite que venhamos ser derrotados. Porque o conceito hoje de reino é vitória, agora é só vitória, já viu? Agora é só vitória, agora é só vitória. O povo de Israel durante a caminhada foi derrotado. O povo foi envergonhado pela sua desobediência. O povo estava no Egito. Quando saíram do Egito, o povo começou a gritar: vencemos, saímos. Mas quando começaram a caminhar no deserto, não tinham o que comer, não tinham o que beber, eles começaram a murmurar, a ponto de dizer: é melhor voltarmos para lá, porque lá é melhor. Então muitas vezes a gente entende que vencer é aquilo que conquistamos, alcançamos. Bom, sou um vencedor. Não. A maior vitória que você pode ter na sua vida é ter o seu nome escrito no livro da vida. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga para o seu irmão: muitas vezes para ganhar temos que perder. Muitas vezes temos que passar por um momento difícil para poder ganharmos. Existem momentos na nossa vida que passamos por certas situações porque Cristo quer nos ganhar. Talvez você entrou hoje aqui dessa maneira. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu vejo tanta gente conquistando, ganhando, vencendo, avançando, prosperando, e a minha vida, as coisas não mudam. Eu quero dizer para você que existe uma área da sua vida que precisa ser vencida para que você de fato se torne um vencedor. Precisamos muitas vezes tomar um posicionamento de Deus
para que de fato sejamos vitoriosos. O atleta grego, eu vou usar aqui uma expressão, ele se prepara 10 meses seguidos antes de qualquer prova. Ele treina diversas modalidades, pratica uma dieta especial, treina no tempo quente, no tempo frio, no calor e no frio, ele está ali treinando. E quando ele vai para a corrida e ele perde a corrida, é um costume grego, quando eles perdem uma corrida, eles não desanimam, eles não desistem, eles não param, eles continuam treinando mais ainda. Se treinei 10 meses, eu vou treinar agora 12. Se eu fiz dieta, eu vou aumentar mais ainda a minha dieta, eu vou aumentar mais ainda a minha modalidade. Eles não desistem de treinar até que eles um dia vençam a sua corrida. Eu quero dizer para você, querido, que talvez aquilo que você tem no seu coração, aquilo que você almeja e deseja, talvez ainda não chegou, talvez você ainda não alcançou. E às vezes a gente pensa em desistir, pensa em abandonar, pensa em largar tudo. Nós somos pessoas muito intermitentes. Uma hora estamos felizes, uma hora glorificamos a Deus, adoramos a Deus, uma hora vamos para a casa do Senhor com alegria, com prazer, mas tem dias que nós estamos em casa e passa pela nossa cabeça: hoje eu não vou lutar mais, vou desistir, vou abandonar, vou chutar o balde mesmo, porque eu não aguento mais. E muitas vezes somos acometidos desse sentimento, esse sentimento de perda que temos no nosso coração, que muitas vezes nos afasta de Cristo, e nós esquecemos que a maior vitória que nós temos foi conquistada na cruz do Calvário, e Ele nos tornou mais que vencedor, e você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Esse texto aqui é um texto muito simples e básico. Talvez o pastor Fábio já até ministrou esse texto. Nos fala de uma parábola. Nos fala sobre a parábola de Jotão. Esse texto registrado nos fala sobre uma história, uma parábola contada aos homens de Siquém por Jotão, filho mais novo de Gideão, onde Abimeleque, que era o filho bastardo de Gideão, aspirava reinar. E esse desejo no seu coração, ele tenta de todas as formas persuadir os homens de Siquém a matar todos os 70 filhos legítimos de seu pai. Ou seja, conquistar a qualquer custo. Nós vamos lá, vamos influenciar a cabeça das pessoas, vamos matar os 70 filhos legítimos e vamos assumir o reinado. A Bíblia diz que Jotão, depois do massacre, ele foi o único sobrevivente. Ele consegue escapar, mas ele sobe ao monte Gerizim e profere esta parábola. Ele diz assim: quem vocês preferem que governem? E uma pergunta que eu quero fazer a vocês hoje: quem vocês preferem que governem na sua vida? E aqui ele traz uma parábola de 4 árvores. Ele fala sobre a oliveira, ele fala sobre a figueira, ele fala sobre a videira e fala sobre o espinheiro. Ele conclama o povo a tomar uma posição e escolher, porque vencer muitas vezes é uma escolha, é uma decisão. Vencer muitas vezes depende de que você se entregue de forma completa e o Espírito Santo comece a conduzir a sua vida, os seus feitos, as suas decisões. Existem pessoas que fracassam porque tomam decisões erradas. Existem pessoas que são muitas vezes envergonhadas porque tomaram atitudes erradas e hoje sofrem consequências dessas decisões e dessas atitudes. Jotão conclama ao povo e diz a eles: olha, ou a gente toma uma posição, ou as coisas vão piorar. Ou nós tomemos uma posição, ou então seremos governados e sofreremos. E ele traz a alusão a 4 árvores,
onde ele conclama que aquele povo pudesse se levantar e tomar uma posição diante desse cenário crítico que este povo estava passando e estava enfrentando. Versículo 8 e 9, leia comigo. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si, disseram à oliveira, seja o nosso rei. Repita comigo, oliveira. Quem sabe aqui o que é uma oliveira? Todo mundo aqui sabe, né? Sabe o que é oliveira? Quem aqui gosta de azeite? Colocar um azeite ali na salada, né? Então a oliveira, ela produz azeitona, é o pé de azeitona. O seu principal produto é o azeite de oliva. Esse azeite que muitas vezes a gente se alimenta, a gente coloca na salada, nas refeições. Um óleo muito saudável e saboroso. Mas esse azeite, ele também não servia naquela época, não só para o consumo, mas esse azeite também era usado para ungir as pessoas, também protegendo as pessoas do calor. Esse azeite muitas vezes era colocado na cabeça das ovelhas para que as moscas não entrassem e aquela ovelha fosse protegida pelo aquele azeite. O azeite era ungido era usado para ungir os profetas. O azeite, ele era usado para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Jotão fala assim, que se levante a oliveira, que se levante o azeite. Eu quero dizer para você, como pastor eu posso saber que eu sou um vencedor. Nós muitas vezes, para sermos vencedores, precisamos ser como a oliveira. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser cristãos saudáveis. Precisamos ser cheios da presença de Deus. Frutificar semelhante à oliveira significa ter uma vida cheia da unção do Espírito Santo. Se você quer ser um vencedor, se você quer ser um conquistador, seja cheio do Espírito Santo. Fala assim, Deus quer te ungir hoje. Deus quer te ungir para te curar. Deus quer te ungir para te salvar. Deus quer te ungir para te proteger. O pastor, ele pega a ovelha e pega o azeite, o óleo, e passa na orelha, e passa nos ouvidos, e passa nos olhos, na boca. Porque a ovelha, quando ela é acometida por mosca, por insetos, esse óleo, ele produz uma proteção na ovelha, que impede a ovelha ser morta. Eu quero dizer que Deus hoje está ungindo pessoas aqui para serem curadas. Se você entrou aqui com medo de alguma coisa, saiba que Deus é o teu refúgio e fortaleza, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se você entrou aqui dizendo, pastor, como será o dia de amanhã? O que eu vou comer amanhã? Como vou pagar minhas contas amanhã? Eu quero dizer para você que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Fala para o seu irmão. Número 1. Fala para ele. Número 1. Seja uma oliveira. Seja cheio do Espírito Santo. Versículo 10 e 11, leia comigo. Eu estou resumindo aqui para a gente não passar muito do horário. Então as árvores, versículo 10, as árvores disseram à figueira, venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Você pode observar que a oliveira, ela rejeita e passa a bola para a figueira. Não, eu não vou reinar, não. Existem pessoas que Deus capacita, unge, levanta, mas quando é a hora dela assumir um compromisso, ela diz, não, eu não sirvo para isso, não dá para fazer isso. Pastor Fábio, conte com outra pessoa, comigo não dá, não conte comigo. Deus te ungiu para você fazer o que Ele te chamou para fazer. Então quando Deus te chamar, não diga, Senhor, eu não posso. Não faça igual Jonas. Porque Jonas, quando disse não para Deus, a vida dele só decaiu. De Tarse foi para Jope, de Jope foi para o fundo do mar foi para dentro do estômago de um grande peixe. Quando não ouvimos a voz de Deus, a gente vai caindo nos degraus. Está entendendo isso? Se Deus te chamou, faça. Se Deus te mandou, faça. Se Deus falou que você vai ser, vai ser. Porque o homem pode dizer e não cumprir, mas Deus, quando fala, Ele cumpre.
A maior dificuldade não é a promessa se cumprir, a maior dificuldade é você arrancar a promessa da boca de Deus. Porque quando Ele promete, Ele cumpre. Saiu da boca de Deus, vai se cumprir. Enquanto não saiu, fica em oração. Fica ligado. Mas quando Deus falar, pode fazer. Porque Ele vai na tua frente. E Ele vai te garantir. A oliveira, ela vai e diz, não, eu não posso reinar. Aí passa a bola para a figueira. Aí a figueira assim, eu posso deixar o meu docinho, o meu sabor doce, para reinar? A figueira é o pé de quê? O que é uma figueira? Pé de figos. Quem já comeu figos aqui? Hoje em dia quase não se come mais. Mas eu tenho uma foto de quando eu tinha meus 2 anos de idade. Meu pai fez um bolo do meu time de futebol, meu segundo time de futebol. Eu tenho 2 times, né? Quando um vence, eu falo que sou, né? E quando perde, eu digo que não, esse eu não sou. Quando o outro ganha, eu falo, eu sou esse aqui. Né? Jamais eu digo que, né? É assim que nós somos, né? Flamengo ganha, todo mundo diz que é flamenguista e veste a camisa. Mas quando perde, cadê os Flamengo? Sumiram. Então meu pai fez um bolo, eu com a camisa do Fluminense. É o meu segundo time. Tá? É Bangu e Fluminense. Rapaz, eu estou numa luta tremenda com isso. O Gabriel é Fluminense. A gente assinou aquele Premiere para assistir os jogos. O Fluminense só perde. Ele falou, pai, cancela esse canal aí. Eu estou com medo de ele passar a ser Flamengo, que vocês não têm ideia. Eu estou... né? A figueira é o pé de figo. Aí eu me lembro que o bolo tinha pedaços de pêssegos e tinha também pedaços de figo. E eu me lembro que a minha mãe dizia assim, olha, naquela festa, você toda hora queria ficar metendo a mão no bolo e eu não deixava e você queria pegar. E eu me lembro que quando eu pegava a minha mãe dizia que quando eu pegava aquele figo do bolo, eu ficava, né, criança, 2 anos de idade, eu ficava chupando aquele figo, porque era docinho. Como eu ficava feliz em estar comendo aquele figo. Se você ainda não comeu, você for no supermercado, fala assim, eu quero me vê um figozinho aí que eu quero provar. Você vai ver que o figo, ele é doce. O figo, ele provém da figueira, o pé de figo. O doce de figos é apreciado como um dos mais deliciosos. A figueira representa alegria pela sua doçura, traz prazer a quem experimenta. Ou seja, a oliveira joga a bola para a figueira que produz figo. O figo é doce porque ele traz alegria. Na tradição judaica, ele traz alegria. Quando comiam o figo, era apreciado. E todos aqueles que comiam se alegravam, porque o figo é docinho. Diga oliveira e figo. Oliveira, unção. Figo, alegria. Diga para o seu irmão, para você ser vencedor, você precisa ser cheio do Espírito Santo e precisa ser uma pessoa alegre. Sabe também para que era usado o figo naquela época? Eles pegavam as pessoas que tinham úlceras, pegavam aquele figo e colocavam sobre as úlceras, e as pessoas eram curadas. Sabe o que significa isso? Existem pessoas que não conseguem caminhar porque são acometidas de uma grande tristeza dentro do seu coração. Vivemos uma época, o que vemos de pessoas com problemas de depressão, pessoas que perderam a alegria, que perderam o ânimo, pessoas que perderam a esperança, perderam a perspectiva de vida. Como uma pessoa triste, desanimada, cabisbaixa, pode vencer alguma coisa? Imagina um lutador, ele vai para o ringue para lutar e já chega no ringue já triste. Imagina um jogador de futebol, vai para um jogo e chega lá no jogo já desanimado, já triste. Imagine você vai para o seu trabalho e chega no seu trabalho triste, você não vai render nada. Imagina você dentro da sua casa ser acometido por uma tristeza profunda no seu coração, talvez por um conflito que você esteja vivenciando na sua vida.
Meu filho, você não terá paz dentro da sua própria casa. Mas eu quero dizer para você hoje que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus te chamou para você servi-lo com alegria. Deus quer hoje resgatar a alegria da sua salvação. Levante seus braços e diga assim: que da minha vida saia toda tristeza, todo desânimo, toda desesperança, que agora eu receba a alegria do Senhor, a força do Senhor. E a partir de hoje, ninguém vai me segurar. Eu estou alegre no Senhor. Amém? Olha para o teu irmão, dá um sorriso para ele e diga assim: alegra-te no Senhor. E Amós capítulo 4 diz que o povo andava errante de uma cidade para outra, de um lado para o outro, tentando saciar sua sede, mas não encontravam água. E Deus chama o povo e diz assim: se vocês se converterem, se vocês abrirem o coração de vocês, se vocês derramarem o coração de vocês na minha presença e obedecer a minha voz, Ele diz que vocês andarão errante de um lado para o outro sem saciar sua sede. E Ele diz assim para o povo: mas meu povo, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Diga para o teu irmão que está ao seu lado: Deus é contigo, alegra-te no Senhor. Fala assim: não faça igual a Oliveira. Para de ficar se lamentando, de ficar murmurando, reclamando da vida, reclamando do seu trabalho, reclamando da sua profissão. Para de ficar reclamando da sua esposa. Para de ficar reclamando da sua namorada. Para de ficar reclamando do seu pastor. Para de ficar reclamando do seu professor. Ó vida, ó azar. Já viu esse desenho? Tem gente que só vive reclamando. É igual o salmista, ele diz no Salmo 103, para que sejamos igual uma águia, mas que não sejamos como a Prússia, o corvo, a coruja na Prússia, que quando ela dá um piá, dá até medo. Existem pessoas que quando ela abre a boca, dá até medo. Você chega perto dela e você acha que ela vai estar feliz, alegre, que ela está conquistando. Ela vai chegar e fala assim: olha, tá horrível, meu dia foi péssimo. Aí você se encontra com ela no outro dia de novo, ela: ih, tu não sabe, olha, fora aqueles que vivem com dor aqui, com dor ali. E aí, melhorou? Não, acordei com uma dor na coluna, não vou hoje não. Aí uma semana depois: e aí, como é que você está? Não, agora não é coluna mais não, agora é pedra nos rins. Depois chega: não é pedra nos rins não, é enjoo, acordei com enjoo, comi uma coxinha lá na igreja. Crente adora coxinha, né? Coxinha, ketchup e Coca-Cola. A pessoa só vive doente, só vive triste, só... Eu peguei uma irmã dessa na primeira igreja que passei. Essa irmã todo dia chegava na igreja e ela, ao entrar na igreja, ela ia lá no gabinete, sentava comigo e dizia: pastor, cheguei hoje com uma dor de cabeça, quase não vim para o culto. Eu falei: é mesmo? E aí, o que a irmã fez? Aí eu vi, mas eu tomei um remédio para dor de cabeça, mas ainda está ainda. Mas a irmã vai melhorar, próximo culto a irmã vai estar boa aí, feliz, glorificando a Deus, adorando a Deus. Passou uma semana, entra a irmã de novo no gabinete: pastor, ô meu irmão, pode entrar. Eu falei: lá vem dor novamente. Aí sentou: fala, minha irmã. Porra, pastor, estou com uma dor de cabeça pior do que da semana passada. Eu falei: ai meu Deus. Tomou o remédio? Tomei. Está melhor? Mais ou menos. Eu tenho que procurar outro médico. Aí foi lá para o culto. Isso foi 1, 2, 3, 4 semanas. E eu orava e nada acontecia. Eu falei: eu estou sem unção. Que Deus não está ouvindo mais a minha oração. Então é melhor eu parar por aqui. Porque quando um homem perde a unção de Deus não ouve mais a oração, é melhor você parar. Para e recomeça. E aí eu estava orando. Eu falei: Senhor, essa irmã só entra antes do culto para dizer que está com dor. Deus me deu uma técnica aqui para que eu aplicasse, que ia dar certo. Essa irmã chegou no culto. A primeira coisa que ela fez, bateu na porta do gabinete. Toda vez era assim.
Eu já nem dizia, mas pode entrar, minha irmã. Qual é a dor de hoje? Olha, a dor hoje está insuportável, está pegando aqui no ouvido, está vindo até no queixo. Falei, peraí que agora eu vou pegar um remédio para a senhora, que a senhora vai tomar, e eu tenho certeza que a senhora não vai sentir dor a noite, o culto inteiro. É, pastor, é bom? É excelente. Aí sabe o que eu fiz? Senta aí que eu vou lá pegar o remédio. Aí fui lá, peguei o remédio, fui no bebedouro da igreja, peguei um copo de água gelada e vim e trouxe para ela. Pode tomar esse copo aí. Esse remédio é tiro e queda. Ela, mas parece água, né, pastor? É, parece água. Mas toma aí que a senhora vai ver. Esse remédio é bom. Ela pegou o copo de água. É até amarguinho, né? Eu falei, é. O irmão não deve ter trocado o filtro do bebedouro. É até amarguinho, né? É amarguinho. Tomou tudinho. Aí tá bom, irmão. Agora vai lá pro culto. Ela foi pro culto. Quando terminou o culto, ela bateu na porta. Eu falei, o que ela vai falar agora? Ela veio, pastor, eu quero agradecer muito o senhor. Por quê? Passei o culto todo adorando, louvando, glorificando, não senti uma dorzinha de cabeça. Que remédio bom, me dá o nome desse remédio e me fala qual médico indicou para o senhor. Eu falei para ela, a senhora quer tomar de novo esse remédio? Quero. Chamei o obreiro, eu falei assim, pega lá aquele remédio que eu dei para ela. O irmão veio com uma garrafa de água mineral de 2 litros, que ele encheu no bebedouro. Está aqui, minha irmã. O remédio que eu dei para a senhora foi água aqui do bebedouro da igreja. Mas como eu fiquei boa? Como é que eu melhorei? Porque a dor não estava na carne. A dor estava na alma. A enfermidade estava na alma. E quando a senhora, no seu consciente, declarou que aquela água foi um remédio necessário para que você não sentisse mais, a senhora ficou boa. Existe um momento que a oração não precisa oração. É só fazer ela entender que o problema está dentro dela. E eu falei, mas como pode ser assim? A senhora sofre de uma doença psicossomática. Se a senhora entrar aqui e colocar na cabeça de que a senhora vai entrar e vai louvar Deus, não vai sentir mais nada, a senhora pode ter certeza que a senhora não vai sentir mais nada. Irmãos, aquela irmã nunca mais entrou no gabinete da igreja. Mas uma coisa eu percebi. Toda vez que ela chegava na igreja, a primeira coisa que ela fazia era bebedouro, beber água. Eu falei, menos pior, pelo menos não está batendo aqui na porta do gabinete. Eu falei para os irmãos, mantenha esse bebedouro funcionando, e o dia que der problema, me avise, porque não pode faltar água aqui no bebedouro. E assim foi resolvido um problema. Se alegre. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga assim, para vencer tem que ter unção e tem que ter alegria. Rapaz, eu vi aqui o Fábio cantando aqui com a Edisângela aqui, os jovens, o irmão lá, né? Eu fiquei preocupado naquela hora que você falou assim, está começando a subir. Primeiro começou as crianças e vai subindo, as irmãs, chegou no irmão, eu falei, rapaz, agora para o final vai ficar só os velhos. Foi a minha vez, agora é só os velhos. Sirva com alegria. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Mesmo que tudo esteja dando errado, adore com alegria. Mesmo que você não alcançou o que você queria, adore com alegria. Adore com alegria. A terceira árvore, já vou correr aqui um pouquinho, já são 9 e 8. Versículo 12, 13. Depois as árvores disseram à videira, venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? A videira é o pé de uvas, o vinho era uma bebida tradicional por milênios. A videira simboliza a comunhão que agrada a Deus e aos homens. Uma das características do vinho é a sua durabilidade
E quanto mais o tempo passa, melhor ele fica. O vinho simboliza comunhão entre Deus e os homens. Ou seja, a oliveira passou a bola para a figueira passou a bola para a videira. A unção passou para a alegria e a alegria passou para a comunhão entre Deus e os homens. Eu quero falar uma coisa para vocês aqui, que para sermos vencedores, e como eu posso me identificar como um vencedor, e que vou vencer as minhas lutas diárias, e vou continuar a minha caminhada sem desistir, eu preciso ser como a videira. Eu preciso ter comunhão com Deus e com o próximo. Existe um conceito hoje muito errado, de que algumas pessoas afirmam e batem no peito dizendo assim: eu não vou para a igreja porque eu sou a igreja. Eu não preciso de um pastor, eu não preciso de quatro paredes, não preciso de nada disso, porque eu sou a igreja. Uma certa vez eu estava conversando com um jovem, o jovem disse assim, eu perguntei para ele: rapaz, você já não aparece já há 6 meses, já te visitaram, já ligaram para você, você se mudou, voltou, e por que você não está vindo mais aos cultos? Está acontecendo alguma coisa? Está havendo algum problema? Ele disse assim: eu não preciso estar na igreja para ser salvo, eu não preciso estar na igreja porque eu sou a igreja. Quando ele falou isso, eu disse assim: olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você não é a igreja. Aí ele parou, porque ele achou que eu iria, né? Que tem hora que o pastor tem que ser um pouco, né? Porque ama. Porque ama. Eu olhei para ele e disse assim: peraí. Você não é a igreja. Nós somos a igreja. Quando Jesus voltar para buscar, ele não vai vir buscar um braço, ele vai vir buscar um corpo. Então tem muita gente que bate no peito: não preciso de igreja, porque eu sou a igreja. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa: você não é a igreja não, nós somos a igreja. E não há corpo que ande sem que esteja com todos os membros completos. Você, se arrancar um braço, o braço não sobrevive. Se arrancar uma perna, a perna sobrevive, ela apodrece. Assim como somos nós, se não houver comunhão, se não houver unidade entre os irmãos, um ajudar o outro, um orar pelo outro, um exortar o outro, é impossível permanecer sem comunhão. Por isso o Salmo 133 diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a orla das vestes, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Talvez você não esteja entendendo isso, mas eu quero dizer para você que essa união que estamos fazendo aqui hoje, essa comunhão, esse ajuntamento está trazendo bênção e vida para a sua vida. Fala para o seu irmão: você não pode caminhar sozinho, não. Fala assim: queridinho, você não é a igreja, nós somos. E se você não estiver no meio do rebanho, ele vai vir buscar o rebanho. Ele vai vir buscar a igreja. A igreja foi instituída para ser fiel, porque quando ele voltar para buscar a sua igreja, tudo que está sendo construído aqui vai ficar. Nada vamos levar. Nada. Até quando estiver diante dele, não tem esposa, não tem filho. Vou procurar minha esposa, onde ela está? Lá todos nós seremos uma só pessoa, um só corpo, uma só família. Ali não vai haver distinção, não vai haver: eu vou lá procurar o pastor Anso, o pastor Fábio. Não, esquece isso. Esquece isso. Não vai ter não, filho. Vou procurar o pastor Ronaldo aqui no meio do... Cadê o pastor Ronaldo? Não, quem? Pastor, não. O servo Ronaldo está ali. Né? Está ali. Fala para o seu irmão: seja cheio do Espírito Santo. Tenha alegria. E tenha comunhão com Deus e com os homens. Porque é impossível você ter comunhão com Deus se você não tiver comunhão com os homens. É impossível você dizer que ama a Deus se você não ama o próximo. É impossível. É impossível você dizer: eu estou cheio do Espírito Santo, alegre, feliz, se você não estiver em comunhão. Temos que viver em comunhão. Aqui é o lugar onde nós ouvimos a palavra.
Aqui é um lugar onde nós nos fortalecemos para ir lá fora buscar aqueles que estão perdidos. Aqui é um lugar que nós nos aperfeiçoamos, nos preparamos. Mas é impossível você ser quem você imagina ser no reino sem que você esteja em comunhão com Deus e com os homens. O que é comunhão com Deus, pastor? Comunhão com Deus é vida de oração. Comunhão com Deus é vida de leitura. E o mais difícil não é você ler, porque ler é fácil, qualquer um lê. Se você pegar qualquer pessoa culta para falar sobre a Bíblia, ela vai ler. Se você pegar um advogado que teve que ler talvez a Bíblia, algumas coisas para ele poder, fundamentar aí o seu trabalho, a sua faculdade, ele vai falar de passagens de texto que às vezes até eu e você não conhece. Mas a maior dificuldade não é você ler a palavra, a maior dificuldade é você viver essa palavra. A maior virtude nossa é quando nós ouvimos e lemos esta palavra, porque não é roupa que vai mostrar quem você é. Não é roupa. Não é uma gravata, não é uma Bíblia grande, com letra extra gigante igual a minha, que já estou tendo dificuldade de ler. O Fábio já está até de óculos. Eu vi que eu estou bem, porque eu não estou usando ainda. Estou bem. Está certo que eu estou olhando a palavra aqui como árvores. Mas estou enxergando, porque a letra extra gigante. Mas não adianta nada você ter uma Bíblia boa, entrar com um bom terno, dizer que eu faço parte da IADC, do pastor Fábio, eu faço parte da igreja tal, eu canto no coral, eu canto no louvor, eu canto no grupo das mulheres, eu canto no grupo dos homens. Não adianta nada disso, isso não vai dizer quem você é, só dirá quem nós somos quando nós ouvimos e lemos esta palavra. E quando nós ouvimos e lemos esta palavra, automaticamente esta palavra é reverbalizada na maneira que nós andamos. A maneira que você anda vai dizer quem você é. Tem até um ditado popular que diz, como é que é? Me diga quem tu andas e eu te direi quem és. Tem aquele outro também, quem anda com o porco. Se você andar com gente desanimada, se você andar com gente vazia de Deus, se você andar com gente triste, se você andar com gente que não gosta de ter comunhão e não gosta de servir a Deus, você vai ficar igualzinho a ela. Mas quando a Bíblia fala que eu tenho que renovar o mundo, transformar o mundo pela renovação da minha mente, é para quando chegar a pessoa triste eu dizer, se alegre no Senhor. Quando a pessoa chegar vazia, você fala, seja cheio do Espírito Santo. Quando ela chegar triste, distante, afastada, odiando a tudo e a todos, você traz ela para perto, para a comunhão, para a unidade, e ela ali se fortalece e continua na caminhada. É para isso que Deus nos levantou. Diga para o seu irmão, sejamos uma oliveira cheia do Espírito Santo, que sejamos uma figueira cheia de alegria, que sejamos uma videira, que tenhamos comunhão com Deus e com os homens. A última coisa que eu quero dizer para terminar, versículo 14 e 15. Finalmente, versículo 14. Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro, venha só o nosso rei, venha ser o nosso rei. Sabe o que aconteceu aqui? Todas as árvores boas se eximiram da responsabilidade de governar. Um foi jogando a bola para outro. Tem que pintar a parede. Pinta você. Ih, eu não vou poder não. Manda fulano. Ih, também não vou poder não, estou trabalhando. Então manda ciclano. Ih, rapaz, estou com uma dor no braço. E quem vai pintar? Chama alguém aí, não sei, para vir pintar. Alguém tem que pintar. Foi passando a bola. A oliveira passou a bola para a figueira, e a figueira passou a bola para a videira e caiu no colo de quem? Do espinheiro. As três árvores que produzem bons frutos se eximiram de governar e deixaram nas mãos do espinheiro. Sabe o que significa isso? Muitas vezes somos derrotados porque nós deixamos de ser a árvore que Deus deseja que sejamos. Vocês estão entendendo isso? Tem oliveira aqui no nosso meio. Tem figueira aqui no nosso meio. Tem videira aqui no nosso meio. Então diga glória a Deus e aplauda ao Senhor.
Então tem gente cheia do Espírito Santo, tem gente alegre e tem gente que tem comunhão com Deus e tem comunhão com os homens. Essa igreja só chegou onde chegou porque Deus levantou uma liderança cheia do Espírito Santo. Essa igreja só chegou onde chegou porque eles sempre fizeram o que tinham que fazer com alegria, independente das circunstâncias ou do estado que estavam. Esta igreja só chegou aonde chegou porque houve comunhão, houve unidade, houve amor pelas almas, houve paixão pelas almas. Versículo 14 e 15. A oliveira, a figueira e a videira passa a bola para o espinheiro. Versículo 14. Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Aí eu pergunto a você que conhece um pouco, para que serve o espinheiro? O espinheiro você tem que manuseá-lo com cuidado, porque senão você se machuca. O espinheiro, ele não tem a utilidade que todas as outras árvores tinham. O espinheiro, ele não produzia frutos. O espinheiro, ninguém planta um espinheiro dentro de casa, no quintal. Até quando tem as rosas, para você poder colher as rosas, você tem que tomar cuidado, porque senão você se espeta. O espinheiro, ele não tem utilidade alguma. O espinheiro, ele produz espinhos. Quando diz ser manuseado com cuidado, significa que existem pessoas que são tão orgulhosas que ninguém pode chegar até ela e falar alguma coisa que ela espeta. Há 16 anos eu pastorei igreja. Passei por 4 igrejas na minha vida. Essa é a que eu estou agora, a Igreja Evangélica Vida Nova do Rio da Prata. Eu não trago um abraço da igreja para vocês, porque a igreja não sabe que eu estou aqui. Tá? Então por isso, ela não sabe que eu estou aqui, que eu saí de lá foragido. Dificilmente eu saio da igreja domingo. Eu vim hoje porque o pastor Fábio me convidou, vim com todo o carinho, devido ao meu trabalho, mas dificilmente eu saio domingo da igreja. Porque o domingo que eu trabalho, eu não estou. E domingo que eu estou de folga, eu estou. Então, um domingo sim, um domingo não. E o domingo que eu saio para pregar, eu fico 2 domingos sem aparecer na igreja. E aí, sabe como é que é o pastor quando fica 2 semanas sem aparecer na igreja? Na 3ª semana, o trabalho duplica. Se tinha 2 gabinetes, vai ter 6. Triplica. O espinheiro, você tem que tomar maior cuidado para falar com ele, para tocar nele. Existem pessoas que muitas vezes o espinheiro aqui simboliza o orgulho. O que os bons frutos escolheram e deixaram para decidir governar foi o espinheiro, o orgulho. O orgulho estava pronto para governar sobre os bons frutos. Tem pessoas que você não pode chamar a atenção dela, que ela já diz: vou sair da igreja. Isso é em toda igreja. Se você chegar e falar: meu irmão, olha rapaz, você tem que chegar mais cedo para o ensaio, você só chega, o culto começa às 7 horas, chega às 6, aí o camarada chega às 7. Aí você conversa com ele, ele já acha ruim, e aí você diz: não, mas semana que vem você vai chegar mais cedo. O camarada chega às 7h10. E não pode falar com ele, que se falar com ele já é ameaçado até dele sair da igreja. É o espinheiro, o orgulho. É a mesma coisa daquela pessoa, ela entra e sai aqui. Desculpem falar, mas eu tenho que falar o que o Espírito Santo fala no meu coração. Tem pessoas que entram e saem aqui e vê a igreja como está, bonita, com ar-condicionado, pintada. Você está bem confortável. Seu filho está na escolinha. Você está ouvindo uma boa palavra, um bom louvor. Você está sendo abençoado. Mas essa pessoa não é capaz de dar uma oferta. Pastor, estou desempregado. Mas está desempregado, mas você pode vir limpar a igreja.
Está desempregado, você pode vir pintar a igreja. Está desempregado, você pode limpar os vidros da igreja. Está desempregado, você pode vir limpar o instrumento. Está desempregado, você pode fazer alguma coisa, você pode fazer. Ah, pastor, não posso não. Pode sim. Porque nós podemos tudo. Quando a gente quer ir numa festa de 15 anos, num casamento, a gente dá o nosso jeito, pega até roupa emprestada para ir. Mas a gente não deixa de ir. Para ir para uma festa, a gente vai doente. Mas para a igreja qualquer motivo é motivo para não estar. Qualquer motivo é motivo para não fazer. E o pastor está aqui chorando, orando, tendo compromisso, tendo cada desafio. E a pessoa chega aqui, levanta a mão, dá glória a Deus, mas não abre a mão nem para adorar a Deus. Seja generoso, querido. Porque o orgulho nos faz ser assim. O orgulho nos faz pensar em nós mesmos e esquecer do próximo. Porque quando você abençoa este lugar, você está pensando no próximo. Sabe por que todos vocês estão aqui hoje, né? Eu estava vendo aqui no vídeo, os que iniciaram e os que estão depois. Os que chegaram depois, chegaram porque aquele que iniciou foi fiel. Foi ofertante, abençoou de alguma forma. Então, meu irmão, seja generoso. Faça algo hoje para que lá na frente outras pessoas sejam abençoadas da mesma forma que você foi abençoado. Diga para o seu irmão: não deixe que o espinheiro governe a sua vida. Dá um toque nele assim e fala assim: ó, meu irmão, desperta aí, ó, vamos despertar, né? Hein? Fala assim: não é qualquer motivozinho que você vai querer sair da igreja, qualquer motivozinho vai ficar chateado com o pastor, ou com o líder dos jovens, ou com... Não, tem gente que é assim, qualquer coisinha eu vou sair, não vou fazer mais, não vou dar mais. Eu vou dar aqui um outro exemplo, aqui um testemunho aqui, como Deus faz. Eu estava dirigindo uma igreja, a primeira igreja que eu comecei, no Parque Leopoldino, o Fábio chegou ele lá, se não me engano, a Esther chegou ele lá também, a pastora Esther. E eu me lembro que eu estava dirigindo o culto, quando chegou na hora dos dízimos e ofertas, chegou uma visitante lá atrás na igreja, no último banco, e quando eu falei: vamos dizimar e ofertar a casa do Senhor, porque vamos ter que entrar em obra e fazer isso, fazer aquilo, a senhora lá atrás, sabe o que ela fez para mim? Fez assim para mim, ó. Rapaz, eu olhei aquilo de longe. O que é isso? Banana? Vamos, irmão, ofertar a casa do Senhor. Ela lá atrás de mim. Eu olhei aquilo, ela está mandando banana, rapaz. Aí eu falei: Senhor, receba essa banana, hein? Não é para mim, não. Eu não sou dono da igreja. E o dízimo também não é para mim, não, porque amanhã eu saio 5 horas da manhã para trabalhar. Aí ela fez isso, foi embora. Os obreiros estavam na porta, só abriu. Aí eu falei: Senhor, eu não vou embora carregando essa banana, não. Alguma coisa vai ter que acontecer. Sabe o que aconteceu, irmãos? No dia seguinte, a igreja estava começando, eu fui com a minha mãe para limpar a igreja. Foi eu e minha mãe, porque as igrejas que nós começava só eu, a Viviane, que é minha esposa, e a minha mãe, só nós três. Ficava lá sozinho, uma guitarra de 5 cordas, um microfone, a gente começava a pregar, e quando a igreja estabilizava, o pastor presidente tirava a gente e jogava para outro lugar. Fábio conhece a nossa história, né? E eu estou lá limpando a igreja, eu e minha mãe, daqui a pouco batem no portão da igreja. Falei: quem tá? Não tem culto hoje. Quando eu abro o portão, quem aparece? A irmã que me mandou uma banana. Eu falei: pô, senhora, pode entrar, senta aqui. O que foi que houve? Ela falou assim: pastor, quero que o senhor ore por mim. Eu falei: orar pela senhora? Porque eu saí daqui outro dia que teve culto aqui, no domingo onde teve culto, eu estive aqui, não sei se o senhor me viu lá atrás. Eu falei: vi, minha irmã, vi a irmã lá atrás, inclusive, só não falei isso, né? Eu quase falei assim: inclusive vi a banana que a irmã mandou para mim. Vi, a senhora estava lá atrás, sentadinha. Depois eu fui embora, eu vi a senhora indo embora. Eu vim aqui para o senhor orar por mim, porque quando eu saí do culto, eu bati com o carro e fiquei parado na rua no escuro.
carro batido, vieram 2 homens, ainda levaram meu carro, levaram meu celular, levaram tudo que eu tinha. E eu não sei nem onde está a minha bolsa. Aí eu falei, a senhora estava sentada aqui atrás. Aí fui lá procurar a bolsa. Quando eu cheguei lá, estava a bolsa dela no último banco, ela esqueceu na igreja. Ela falou assim, pastor, ora por mim, porque a minha vida está uma desgraça. E aí eu fui e comecei a orar por ela. Humanamente falando, tinha que ser aquela oração, né? Senhor, tá vendo aí o que aconteceu com ela? Isso tudo aí é porque ela mandou uma banana para mim. Agora aperta essa bananeira aí, meu Senhor. Eu orei ela e falei, Senhor, tenha misericórdia dela. Dê uma oportunidade a ela. Que o carro dela seja achado. Senhor, ela mandou aquela banana para mim, mas deixa para lá. Deixa essa banana para lá. Ela fez na sua ignorância. Mas ajuda ela. Sabe o que aconteceu? Ela depois começou a congregar na igreja. E até o dia que eu fiquei lá, ela estava lá congregando, lá na igreja, servindo a Deus, lá na igreja. Sabe o que significa isso? As árvores boas jamais rejeitam as árvores que talvez no momento estejam mais. Porque o espinheiro, quando está verde, não tem utilidade alguma, mas depois que ele passa pelo fogo, eles fazem aquelas coberturas, como se fossem cordas. Sabe o que significa isso? Quando entra um espinheiro aqui, e ele deixa Cristo governar na vida dele, sabe o que significa? Ele passa a ter utilidade. Ele passa pelo fogo, o fogo do Espírito Santo transforma a vida dele, e quando ele é transformado, ele passa a ser útil para a glória de Deus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Fala para o seu irmão, quem governa a sua vida? A oliveira, a figueira, a videira ou o espinheiro? Seja cheio do Espírito Santo. Tenha alegria no Senhor. Tenha comunhão com Deus, comunhão com os homens. E deixe o fogo do Espírito Santo preparar a sua vida, capacitar a sua vida. Se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, se você for uma pessoa alegre, ter a alegria do Senhor, a alegria da tua salvação, se você for uma pessoa que tem comunhão com Deus e comunhão com os homens, eu quero dizer para você que você é um vencedor. Amém? Vencedor não é aquele que tem um bom carro. Vencedor não é aquele que tem um emprego ganhando um salário alto. Não. Os verdadeiros vencedores são aqueles que foram achados, escritos no livro da vida. Esses são os vencedores.